Eu quero aprofundar agora um pouco a função exec-transec. Então eu recomendo que antes de assistir esse vídeo sobre o tipo de dado que vai ser capturado, que vocês assistam o vídeo que eu gravei fazendo uma explicação do fluxo operacional. Então naquele vídeo eu dei um overview de como funciona a implementação do fluxo que está aqui nessa imagem. Agora eu vou tratar especificamente do que acontece nessa função exec-transec quando ela retorna more data. Essa é uma parte muito importante do fluxo de ser implementada. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que a gente tem aqui nas funções da biblioteca. Então, nas funções da biblioteca, se você procurar aqui no menu lateral, você vai verificar a opção exec-transec e aqui ele vai descrever como funciona essa função. Recomendo que vocês façam a leitura dessa documentação, de todas as funções que tem aqui. Afinal de contas, vocês vão ter que implementar isso, mas focando aqui no exec-transec, o que é importante para a gente? Estou falando de quando ele retorna more data, ou seja, existem outros dados que precisam ser capturados pela automação para que a transação seja aprovada. Maravilha! Então eu sei que eu vou ter que capturar mais alguma coisa. Porém, o que é que eu preciso capturar? Como eu obtenho essa informação? Aqui, quando eu vou chamar o exec-transec, eu tenho que mandar para ele um vetor, né? No caso aqui eu estou mandando um ponteiro, para um objeto do tipo getData. E eu vou mandar esse ponteiro sem dados preenchidos, ok? E aí, quando eu chamo o exec-transec, eu também informo qual que é o tamanho máximo que eu vou suportar que seja preenchido nesse objeto. Então, aqui ele sugere um tamanho de 9. Aí, o que vai acontecer? O exec-transec vai verificar que tem novos dados para serem capturados e a própria função de exec-transec vai preencher esse ponteiro para a gente com os dados que nós, automações comerciais, precisamos capturar. Então, basicamente, eu vou explicar para vocês o que vem nessa estrutura aqui e como que vocês devem tratar essas informações. Então, agora, olhando essa parte da documentação chamada captura de dados, eu consigo ver nesse link aqui a estrutura do getData. Aqui vai estar especificado cada um dos parâmetros que está contido dentro do getData. Primeira coisa que vocês precisam se atentar dentro dessa estrutura. Qual que é o tipo de dado que vai ser capturado? E aí existe uma lista com todos os tipos de dados que são suportados pela DLL. Nesse vídeo em específico, eu vou tratar com vocês dos 3 principais, que eu considero que são os mais importantes para vocês implementarem, que é o tipo de dado menu, o tipo de dado digitado e um tipo de dado que serve para exibir mensagens na tela. Então eu vou mostrar para vocês todos os tipos de dados que tem. Onde está isso? Aqui no tipo de captura, que é o primeiro item dessa seção da documentação. Então a gente tem aqui 20 tipos de dados suportados pela DLL, porém, provavelmente a automação de vocês não vai utilizar todos eles. Por exemplo, esse tipo de dados para leitura de código de barras. Acredito que vocês não vão usar isso. Então, aí você precisa dar uma lida nessa documentação e validar quais tipos de dados que você precisa implementar. Então, na estrutura do getData, quando o tipo de dado retornado tiver valor 1, significa que o que eu preciso capturar do usuário agora é um dado de menu. Então, quando o tipo de dado for pwdata menu, você, automação, deve exibir na tela um menu para o usuário pedindo um dado específico. E aí você vai me perguntar, mas
como eu sei o que eu preciso exibir nesse menu? Todas essas informações vão estar aqui no getData. Então, se eu voltar aqui para a estrutura do getData, eu estou falando que o tipo de dado vai ser menu, no meu exemplo, correto? E aí eu vou ter outras informações. Por exemplo, o prompt é a mensagem que deve ser exibida na tela para o usuário. Então, para ficar um pouco mais concreto esse meu exemplo, eu vou voltar para aquela história do tipo de cartão que eu vou utilizar. Então, digamos que você iniciou lá uma venda, falou que vai ser uma venda de R$ 10. E aí, né, vai chamar o exec transec e o exec transec vai falar, legal, mas eu preciso saber qual que é o tipo de cartão que você vai usar, se é crédito ou débito. Então, o exec transec vai retornar uma estrutura de getData, solicitando um tipo de dado menu. O texto exibido para o cliente vai ser algo como informe o tipo de cartão. O número de opções do menu aqui no meu exemplo vão ser 2, que é crédito ou débito, ok? E aí aqui eu vou ter também o texto que vai aparecer em cada uma das opções do menu. Então, a posição 0 vai estar escrito crédito, a posição 1, débito. E aí, obviamente, vocês têm uma série de informações que vocês devem ou não tratar aqui, mas eu acredito que as principais são essas. O que eu devo exibir no meu menu? E aí, digamos que o usuário vai lá e ele clica que ele quer fazer uma transação de crédito. Então, eu tenho que chamar um add param, falando para o add param, olha, o tipo de cartão é crédito. Bom, e aí agora eu vou falar sobre os outros tipos de dados que podem ser utilizados. O digitado, para que serve ele? Quando eu preciso capturar do usuário uma informação, como o próprio nome já diz, digitada. Por exemplo, eu selecionei lá no meu menu que eu quero fazer uma transação de crédito. Aí, provavelmente, quando eu chamar o exec transec de novo, ele vai retornar um getData solicitando qual que é o número de parcelas dessa minha transação, né? Digamos que eu selecionei lá crédito, aí veio um outro menu perguntando se era à vista ou parcelado, eu selecionei que era parcelado, e aí ele vai pedir agora um tipo de dado digitado, que vai ser informe o número de parcelas. Obviamente o texto pode variar um pouquinho, mas basicamente vai ser algo nessa linha. E aí eu tenho que exibir para o cliente uma tela na qual ele vai digitar quantas parcelas que ele deseja empregar naquela venda. Então, digamos que o usuário vai falar, eu quero parcelar em 2 vezes. Então, ele digita 2 ali na tela da sua automação. E aí você vai fazer um add param falando o número de parcelas, 2. Maravilha? E aí, eu quero mostrar algumas coisas importantes a respeito desse tipo de dado digitado. Então, se eu voltar aqui para a estrutura do getData, o tipo de dado vai ser digitado, o prompt, que é a mensagem, vai ser algo como informe o número de parcelas, e aí o tipo de entrada permitido vai ser somente números, porque eu não posso colocar no número de parcelas ABC, né? Eu tenho que colocar um campo numérico. Então, aqui vai me definir quais são os tipos de entrada que eu posso capturar para aquela operação. Eu vou aceitar só número, eu vou aceitar número e caracteres alfabéticos. Então, aí você vai ter que tratar de acordo com o valor que vier informado aqui. E aí, para o número de parcelas em específico, isso aqui é interessante, que é o valor mínimo e o valor máximo permitido. Então, ele vai definir qual que é o número mínimo de parcelas que eu posso empregar nessa venda e o valor máximo. Porque, de repente, o cara vai lá fazer uma venda de R$ 10 e ele tenta parcelar em 10 vezes. A minha automação vai permitir isso? Provavelmente não. E aí, o valor máximo de parcelas vai definir até quantas parcelas a gente consegue fazer aquela transação. Tem algumas informações aqui que também são legais para caso de dados digitados. Digamos que você está fazendo uma instalação no ponto de captura. Então, ele vai pedir para você digitar a senha técnica.
Então vai vir o MORDATA falando, olha, eu preciso de um dado digitado. E aí vai vir lá, né, no prompt, é a senha técnica. E aí esse campo aqui, ocultar dados digitados, significa que eu devo mascarar aquele dado caso esse campo venha como 1. Né? No caso de senhas, aí ao invés de a pessoa digitar e aparecer o número, vai aparecer os asteriscos ali. Você está ocultando esse dado. Também existem alguns campos que aceitam nulo e alguns campos que não. Então, vocês precisam validar esse campo aqui para definir se pode ou não deixar aquele valor como nulo. E aí, obviamente, a gente tem uma lista de dados para serem tratados na estrutura do GetData. Eu não vou entrar no detalhe de todos eles aqui, porque a intenção é só dar uma ideia geral para vocês do que a gente suporta dentro dessa estrutura, mas basicamente para o dado digitado, as informações mais relevantes eu acredito que sejam essas, né? Que é a mensagem que vai no prompt, de repente o valor mínimo e o valor máximo permitido, se você deve ou não ocultar aquele dado. E aí, voltando aqui para a lista de tipos de dados permitidos, né, para a estrutura do GetData, um outro cara interessante é esse display checkout. Aqui, quando o tipo de dado vem como 18, significa que eu, automação, preciso exibir uma mensagem na tela. Então, pode ser uma mensagem, por exemplo, eu vou fazer uma venda lá e eu tento passar um número de parcelas maior do que o permitido. Então, pode vir uma mensagem falando, olha, o número de parcelas é inválido. Né? Pode vir uma mensagem solicitando para o cliente inserir o cartão, então pode vir aqui um display message, né? Especificando esse tipo de solicitação. Então, basicamente, o que eu recomendo? Que a automação ela tenha um tratamento para o MORDATA que ela consiga capturar qualquer tipo de informação que seja solicitada para o usuário através de telas dinâmicas. Então, o que eu faria na minha automação? Eu teria 3 telas genéricas, uma tela de menu, uma tela para dados digitados e uma tela para display, que é esse cara aqui que a gente está falando agora. E aí eu popularia essas telas de acordo com o dado que é solicitado pelo MORDATA, ok? E, obviamente, vale a pena vocês validarem quais são os outros tipos de captura que podem ser solicitados. Então, por exemplo, se nós estivermos falando de uma transação com cartão, ele vai solicitar em algum momento que você faça a leitura do cartão. Então, ele vai pedir um card inf, por exemplo. Depois, ele vai pedir para você tratar esse tipo de dado 6, que é para receber a senha do cartão. Depois ele vai solicitar para remover o cartão, que é esse tipo de dado 13. Então vocês também vão precisar fazer a implementação desses tipos de captura. E aí é legal que vocês façam um estudo sobre esse outro fluxograma aqui que especifica como funcionam as funções de PIMPED, ok? E aí a gente tem também aqui no fluxo operacional, nas funções da biblioteca, a lista de funções usadas para fazer o tratamento da leitura do cartão. Então tem aqui, por exemplo, o getCard.